Olá, boa noite a todos que estão chegando para estar conosco nessa live de hoje, quarta-feira, 15 de julho. Nós estamos iniciando mais uma das nossas programações, o culto no seu lar, via live, e nós estamos aqui para juntos discutirmos a respeito das Escrituras Sagradas. E eu quero convidar você que está aqui comigo a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 29. E já seja muito bem-vindo, muito boa noite e muito obrigado por permitir chegar até você através desse meio de comunicação. Convido você a abrir sua Bíblia no profeta Jeremias, capítulo 29. Nós estamos aqui. Eu estou hoje a convite do pastor Jackson. Como as nossas lives vêm tendo um alcance muito grande, se tiver alguém que ainda não me conheça, eu sou Edson Borges, sou presbítero aqui nessa casa. E é uma alegria ser útil na obra de Deus. Jeremias capítulo 29, a partir do versículo 11. Eu tenho uma palavra de Deus para nós, nesta noite. Hoje nós vamos discutir sobre o tema um novo rumo na vida. Aqui, no texto sagrado de Jeremias, capítulo 29, versículos 11, 12 e 13, nos diz as sagradas letras: Porque bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Como está a sua vida hoje? Quais os pensamentos, as ideias, a visão que você tem acerca de Deus, acerca de si mesmo? Quais são os teus pensamentos para o futuro? Bem, eu não sei como está a sua vida, mas o soberano do universo, ele conhece a minha vida e conhece a sua vida. Se você está agora ouvindo essas palavras, participando dessa live, seja ao vivo ou já gravado, você veio até aqui porque Deus lhe trouxe aqui para falar com você mediante a sua palavra. Não porque eu seja um homem santo ou digno de respeito, mas porque Deus é santo e porque Deus me ama, porque Deus te ama, e Ele nos trouxe aqui para falar conosco. Eu não tenho dúvidas de que Deus, hoje, mediante essa palavra, tem uma orientação para te dar. Algo que você precisa ouvir, Deus vai falar com você nesta live de hoje. Andando por aí, percebemos que uma grande parte das pessoas tem um entendimento muito errado a respeito de Deus e a respeito de si mesmas. Eu já encontrei muitas pessoas em situações difíceis que, quando questionadas, elas dizem assim: estou aqui do jeito que Deus quer. Eu pergunto a você: teria Deus prazer no sofrimento dos homens? Porventura, uma pessoa que está no leito da morte, em meio a uma doença terrível, a perdas, a desgraças, a intempéries na vida, poderia todo esse caos está sendo provocado por Deus?
Teria Deus prazer em afligir os seus filhos? Percebemos que muitas pessoas têm o entendimento de que a sua vida está do jeito que está, porque Deus quer que seja assim, porque é essa a vontade de Deus. E eu acho conveniente escorrermos as páginas da Bíblia Sagrada concernente a esse tema. Se percorrermos do Gênesis ao Apocalipse, nós vamos ver que a vontade de Deus é que seus filhos vá bem em tudo e tenha saúde, está escrito na Bíblia. É o desejo de Deus, que cada um de nós tenha saúde e vá bem em tudo. Se você começou um projeto e o projeto faliu, ou está muito difícil, não pense você que é Deus que está agindo para que fique difícil. Se sua vida é cheia de dificuldades, se você tenta e não vai, não pense que é Deus que está escrevendo a sua vida desse jeito. A nossa vida é resultado de decisões e hábitos nossos e de nossos pais. Vamos entender isso de uma forma mais clara. Vamos lá. Uma pessoa que está, por exemplo, obesa, sobrepeso, teria Deus culpa em alguém estar obeso? Uma pessoa que está sofrendo com um problema de pressão arterial altíssima, teria Deus alguma participação nisso? Claro que não. Tudo na vida é resultado dos nossos atos, dos nossos hábitos, que nós estamos desenvolvendo ao longo dos anos e que herdamos dos nossos pais. Muitas doenças que nos afligem é herança genética, e muitas outras doenças que nos afligem são adquiridas mediante uma série de hábitos que nós já aprendemos a desenvolver desde a mais tenra idade. Por exemplo, se você for observar, a maioria das pessoas que sofrem com problemas de saúde tem mais alguém na família que sofre com o mesmo problema de saúde, que está estritamente ligado a questões de maus hábitos. Se você for observar, a maioria das pessoas que sofrem com problemas financeiros tem mais pessoas na família que sofrem com o mesmo problema, e se você for observar, é um resultado de hábitos, de decisões erradas que levaram a pessoa àquela situação. Em qualquer área da vida, quando você encontrar alguém em tremendas dificuldades, você vai perceber que em quase 100% dos casos, a dificuldade naquela área que o indivíduo está enfrentando tem uma participação direta sua e às vezes de seus familiares, pessoas que o cercam. Por quê? Foi a totalidade dos hábitos, a totalidade das decisões tomadas ao longo da vida que levaram o indivíduo à situação em que ele está, e não Deus. Então nunca pense que você está mal porque Deus quer assim. A Escritura responde quando diz aqui em Jeremias 29, a partir do 11, quando diz o texto sagrado: porque bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo? O próprio Deus está dizendo aqui, mediante as Escrituras: eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Você
conhece os pensamentos de Deus a respeito de você? Talvez você se ache tão indigno que chega a pensar que Deus não pensa a respeito de sua vida. Mas Deus tem projetos para a sua vida. Quais são os pensamentos de Deus ao nosso respeito? Ele mesmo responde no texto sagrado quando diz que são pensamentos de paz e não de mal. Deus nunca traz a guerra, nunca traz a escassez, nunca traz a doença, nunca traz a desgraça. Deus só traz o bem, só quer o bem. Agora, nós, influenciados por nossa natureza carnal, pecaminosa, inclinada para o pecado e para a maldade, influenciado também por entidades satânicas, nós tendemos a ter escolhas erradas, a seguir caminhos errados, a agir de forma precipitada, o que nos leva ao sofrimento, o que nos leva à angústia, o que nos leva à perda e a uma vida de escassez. Jesus, falando sobre o assunto, ele disse que Jesus, veio dar vida e vida abundante. Mas ele disse que existe um outro ser chamado de diabo ou Satanás, que veio para trazer a desgraça, o sofrimento, para roubar a paz e tirar a vida. Então, entenda de uma vez por toda: você está passando por um problema em sua vida? Em que área? Financeira? Familiar? Espiritual? Em que área? Fique sabendo que aquilo de mal que você está passando é a colheita de uma plantação de maus hábitos, de decisões erradas, de ouvir as vozes que falam em sua mente, ora, vozes produzidas pela sua própria natureza carnal pecaminosa, que você tem, que eu tenho, que me chama, que te chama, e pelas influências malignas. Uma coisa é certa: a vontade de Deus é que seus filhos vá bem em tudo, que tenha saúde. O que é vida abundante? Quando Jesus disse que veio dar vida abundante é ir bem em tudo. Vida abundante é ter saúde. Não significa dizer que não tenha dificuldades, que não enfrente provas, mas que vai vencendo mediante as lutas, mediante as provas. Deus, Ele nunca vai mandar o mal para te castigar, para te perseguir, para te maltratar, exceto em alguns casos específicos, quando o indivíduo provocou a Deus, quando o indivíduo blasfemou contra Deus, e em alguns casos raríssimos, Deus agiu trazendo o mal para aquela pessoa. Mas no geral, Deus só quer o bem. E mesmo quando Ele trouxe o mal como sentença para um indivíduo, foi já uma reação por atos errados cometidos que aquele indivíduo praticou. Então o texto sagrado diz: os pensamentos que penso de vós são pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Qual é o fim que você espera? O que você espera para o futuro? O que você ainda não tem e gostaria de ter?
O que de ruim existe em sua vida hoje que você gostaria de eliminar? Quais são teus pensamentos para o futuro? Quais são teus desejos? Quais são as tuas aspirações? Uma coisa eu quero lhe dizer: se o que você quer, se o que você deseja não é contra a vontade de Deus, então conte com o auxílio divino. Se é para o bem comum, se é para a saúde, se é para o bem de sua família, se é louvável, Paulo disse que Deus está no negócio, que Deus quer fazer acontecer. Agora, aquilo que é para prejudicar pessoas, aquilo que é para se vangloriar, aquilo que é para destruir a natureza, aquilo que é para o mal, Deus não está no mal, mas aquilo que é para o bem, Deus está. Independentemente de você ser evangélico ou não, independentemente de você ser santo ou não, independentemente de você orar muito ou não, se você empreende para o bem, Deus te ajuda. E Deus quer fazer. Deus é uma fonte de bênção e de amor inesgotável. Recentemente, quando eu estava terminando a minha especialização, faculdade, na última aula, eu ouvi o professor dizer algo que me chamou muito a atenção. Ele disse que Deus é como uma fonte de água que não se nega a beneficiar quem quer que seja. Ele disse que uma fonte de água, dela bebe o prostituto, o ladrão. Uma fonte de água, se chegar o melhor homem do mundo, ela não se nega. Se chegar o pior homem do mundo, ela não se nega. Então Deus é uma fonte de bênção que não se nega a fazer o bem, a abençoar quem quer que seja. Agora, uma coisa é clara: os nossos atos cometidos têm que ser acertados. Existe um tribunal no mundo espiritual que julga as nossas ações. Se permanecemos no caminho do erro, uma coisa é certa: ou mais cedo ou mais tarde vamos ter que pagar a conta. Eu tenho consciência disso. Eu não posso dizer que sou obediente o tempo inteiro. Eu não posso dizer que sou santo o tempo inteiro. Volta e outra eu erro, volta e outra eu peco. A própria Escritura Sagrada diz que aquele que fala que não peca de jeito nenhum é mentiroso. Então eu tenho falhas, mas o que a Escritura ensina a nós: filhinhos, não cometam pecado, não cometam erro, não tomem decisões erradas fora da vontade de Deus, porque as consequências virão. Mas uma vez que você errou, arrependa-se, faça confissões a Deus, faça confissões no nível social, se você errou no nível social também. Procure consertar, procure arrepender-se, procure mudar, procure tomar uma nova direção em sua vida. O tema de hoje é um novo rumo na vida. Eu me dirijo a você agora de uma forma mais profunda. Como é que está a sua vida agora? Paulo disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quem tem que examinar sua vida não sou eu, é você mesmo. Eu sei como está a minha vida, eu sei aonde eu preciso mudar. Como está a sua vida hoje?
fazendo uma avaliação de nossa própria vida, nós sabemos as áreas que precisam mudar. Mas e aí? Vamos decidir mudar ou vamos decidir continuar? Seja eu, seja você, aquele que decidir continuar no caminho do erro tem que ficar sabendo claramente que o erro trará as consequências, e as consequências do erro são amargas, são terríveis, produzem destruição em várias escalas da vida. Mas o caminho do arrependimento, o caminho da confissão, o caminho da mudança, é o caminho da transformação, é o caminho da libertação, é o caminho da prosperidade. E a Escritura diz assim: então me invocareis e orareis a mim, e eu ouvirei quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando decidimos clamar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com toda a verdade, com toda a sinceridade, quando descemos na presença de Deus lá em casa, no trabalho, seja lá onde for, quando a gente desce na presença de Deus e começa a conversar com Deus, a se abrir com Deus, a ser sincero, com o coração verdadeiro, transformado, sincero, contrito, arrependido, Deus age. Agora o grande problema é que a grande maioria de nós conversamos com Deus de uma forma superficial, e Deus não trabalha com superficialidade, Deus trabalha com profundidade. Aleluia, louvado seja e engrandecido para sempre o nome daquele que é, que sempre será o Todo-Poderoso. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu termino a live de hoje dizendo: Deus é um Pai amoroso. É um Pai amoroso que não se nega a ajudar quem quer que seja. Ele ajuda o melhor homem, também ajuda o pior homem, desde que ele esteja fazendo um empreendimento bom. Deus nunca vai deixar de te abençoar naquilo que é bom, porque você é pecador, porque você é ruim. Agora, que a totalidade dos nossos atos podem nos fazer ter uma vida próspera, saudável, diante de Deus, de nós mesmos e da sociedade, ou podem trazer destruições em várias escalas da nossa vida. Eu estou falando hoje sobre o tema um novo rumo na vida. O que é que você acha de fazer uma autoavaliação de sua vida? Você faz da sua, eu faço da minha, e na área em que o exame de consciência detectar que está desajustado, fora dos padrões de Deus, conversar com Deus sobre aquela questão e pedir ajuda, e decidir levantar, bater a poeira, tomar um banho nas águas puras, lavar-se com o sangue de Jesus Cristo, pois a Escritura diz que é o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado e de toda injustiça. A Escritura não está dizendo que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de alguns pecados e injustiças. Não, a Escritura está dizendo que o sangue de seu Filho nos purifica de todo pecado. O termo aqui é de todo pecado. Purifica de todo pecado. Eu quero olhar para você agora e dizer: o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado, de toda injustiça, e te liberta de qualquer
armadilha diabólica quando buscamos a Deus de todo o coração. Agora, quando nosso coração está envolvido e dominado pelas paixões infâmias da vida, pelos desejos carnais, pela natureza pecaminosa e a influência satânica, não conseguimos perdão, libertação, transformação, sucesso, porque o mal nos domina. E conversamos com Deus apenas na superficialidade, mas quando adentramos a presença de Deus com um coração contrito, arrependido, sincero, Deus liberta. Sabe por quê? A grande maioria de nós, povo evangélico, ainda vive dominado pelos desejos carnais, pecaminosos e presos nas tramas do diabo. Sabe por quê? Porque a maioria de nós queremos alcançar a libertação através de obras. A maioria de nós, quando nos sentimos errados, ou quando queremos que Deus haja em um determinado assunto que precisamos, a gente vai fazer uma campanha de oração, de jejum, no entendimento que se você jejuar, Deus vai fazer acontecer, Deus vai fazer prover. E aí nós precisamos ter muito cuidado, porque existe uma linha muito fina, muito tênue aqui. É claro que é preciso orar, é claro que é preciso jejuar, mas é preciso entender que quando você está passando por um momento de fraqueza, ou quando você quer obter sucesso mediante algo que você quer, quando você vai orar, você vai jejuar, você precisa entender que aquilo não é uma oferta a Deus para que Ele veja, se agrade e lhe dê. Não, você precisa entender que aquela oração, que aquele jejum, que aquela prática ali é uma prática de fortalecer você para falar com Deus, é uma prática de quebrantar você para falar com Deus. Você precisa entender que o jejum não é uma moeda de troca, que você jejua muito e Deus te dá muito, que a oração é uma moeda de troca, que você ora muito e Deus te dá muito. Não, você precisa entender que o jejum é para quebrantar sua natureza, é para que você seja quebrantado, para que você sinta mais facilmente arrependimento, para que você se humilhe mais facilmente, reconhecendo que você não é nada e que Ele é tudo. O jejum é para nos aquebrantar, é para nos fazer entender quem somos e quem Deus é, e aí sim Deus começa a agir em nossa vida de forma muito clara, de forma muito linda e de forma muito poderosa. Eu quero agradecer você que ficou comigo até agora. O nosso muito obrigado. Deus abençoe muito você, te dê uma boa noite, te dê paz, te dê alegria. E se essa palavra falou com você em alguma área de sua vida, então tome a decisão de seguir o que Deus te orientou a fazer. Muita paz, muita alegria. Boa noite, Deus te abençoe.